Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei se eu vou conseguir falar tudo que eu preciso falar. Se eu não conseguir falar tudo, eu continuo no próximo vídeo, tá? Gente, eu vou falar uma coisa assim muito séria. Nem todo mundo tem condições de ser terapeuta, psicólogo, psiquiatra, psicopedagoga, TO, fisioterapeuta, tá? Trabalhar com pessoas na área da saúde, tá? Porque precisa ter muito amor, muita empatia, muita paciência, né? Não trabalhar só pelo salário, porque senão acontece erros muito tristes de ver. E eu presenciei já erros assim que são tristes de ver. Um foi com meu próprio filho, tá? Foi com uma psicopedagoga, tá? Não vou falar um nome, claro, em nenhum lugar, porque eu não posso, senão eu posso ser processada. Mas ele me contou, isso foi ano passado, tá, gente? Ano passado meu filho tava muito agressivo. Mas não de bater, ele não batia nas terapeutas. Mas ele era agressivo com palavras, tá? Assim, ou de não querer fazer terapia, ou de ser grosso, assim, sabe? Coisa desse tipo. Mas, tipo, ele trocou uma medicação e eu conversando muito com ele melhorou 100%, tá? Mas o terapeuta tem que saber lidar com isso. Tem que saber lidar com um paciente difícil. Claro que o paciente tem a obrigação de respeitar os terapeutas, né? O terapeuta pode exigir isso, pode cobrar isso, pode até xingar, entre aspas, ó, eu não vou aceitar isso, tem que me respeitar, tal e tal e tal. Ou conversar com os pais conversarem com a criança e tal, com o adolescente, né? O Gabriel tinha 11 anos na época. Mas o que essa psicopedagoga falou? Ela disse assim: tu tá sendo grosso comigo? Então eu também vou ser grossa com você. Gente, isso chega a ser até infantil, né? O Gabriel começou a pegar aversão por ela. E numa outra sessão, ela falou que ela viu, né, que ele era muito agressivo comigo na recepção e tal, que se eu não mudasse, ela ia pegar a guarda pra ela. E ele ia ficar no mínimo um mês com ela, daí ele ia ver o que era bom. Gente, talvez a intenção, não sei, da terapeuta pode ter sido boa, eu não sei, sabe? Mas são estratégias totalmente erradas. Tanto que meu filho pegou aversão a ela. Depois de um ano, ele recebeu a alta. Com a psicóloga, ele continua, né, nesse lugar. Trocou a psicóloga 3, 4, 5 vezes. Mas com essa que trocou porque quis trocar. Acho que o salário lá é baixo, sei lá. Mas essa psicóloga que ele tá atualmente, ele se dá muito bem. Ele gosta dela, ela gosta dele. Um respeita o outro, é tranquilo e tal. E até me ligaram não, mandaram um WhatsApp, né, que surgiu vaga para psicopedagoga de novo, para ele. E eu perguntei o nome da pessoa, e era a tal pessoa. Daí eu falei, não quero, né. Conversei com meu filho falou, pelo amor de Deus, mãe, eu não quero ir. E eu falei, não quero, né. Então, assim, ó, tu tem que ter amor, tu tem que ter paciência, tu tem que ter empatia, entendeu? Porque senão, mesmo que tu tenha faculdade, que tu tenha o curso, as coisas não vão dar certo. Gente, eu vou dar um outro exemplo, tá, gente? Eu fiz magistério, tá? Que seria eu poder, se eu fizer concurso público, eu passar da aula de primeira a quarta série. Mas eu não quis continuar. Na época eu não sabia que eu era autista, né? Porque quando eu terminei o curso, eu tinha 20 anos. Eu descobri o meu autismo com 41 anos. Mas eu tinha muitas dificuldades, né? Porque se fosse só lidar com a turma, tudo bem, porque eu sempre gostei muito de crianças.
mas tu tem que lidar com outros professores, tu tem que lidar com diretora, tu tem que lidar com mãe de aluno. E não adianta, é muito complicado. O autista sem filtro, o autista não consegue demonstrar sentimentos, o autista, né? Então meu estágio já foi um inferno, né? Eu já tive que fazer estágio 2 vezes. O primeiro eu rodei, daí o segundo eu passei ali, ó, com nota 6, né? E eu até tentei depois de formada, né? Concurso público eu fiz, passei, mas não fui chamada. Eu até tentei, daí depois eu trabalhei numa escolinha, né? De crianças pequenininhas, mas fiquei um mês também, fui mandada embora e tal. Mas eu podia persistir, mas eu não quis persistir. Porque eu vi que eu não tinha condições psicológicas. Não capacidade, gente. Capacidade todo mundo tem. Eu tenho capacidade, eu teria capacidade. Mas condições psicológicas. E eu não tenho o direito de, mesmo sem intenção, prejudicar crianças, né? Então, deixando claro, gente, eu conheço autistas que são professores e excelentes professores. Mas no meu caso, eu não consigo, entendeu? Até pelo barulho, até pela quantidade de pessoas. Eu tenho crise de ansiedade, tenho crise de pânico durante, né, o trabalho. Um monte de coisas, né, que são interpretadas, muito mal interpretadas pelas pessoas que estão na escola que eu esteja, né. E eu tenho muita consciência, assim, que eu não quero prejudicar ninguém, mesmo que seja sem querer. Então, eu abri mão desse caminho, dessa área, tá? Deixando claro que eu conheço professores, né, porque eu participo de muito grupo de autistas adultos que são autistas e que são excelentes professores. Porque o autismo em si não impede de ser professor, mas a questão da tua vocação, entendeu? Do teu perfil. E eu não vi que eu não tinha perfil para isso, né? E mesmo sem querer, não quero prejudicar ninguém, né? E a mesma coisa eu tô falando em questão de terapeutas, né? Aconteceu nesse lugar que eu frequento, né? Numa mãezinha também receber alta do seu filho. O filho tem síndrome de Down, é cadeirante, tem autismo, é não verbal. E eu não sei, por acaso naquele dia eu faltei, então eu não vi, não sei. Mas eu fiquei sabendo por cima que a fisioterapeuta que deu alta falou coisas que deixaram a mãe muito abalada. E não sei se ela falou, ai, teu filho não tem condições de melhorar, ou aqui não tem. Então a gente tem que saber, o terapeuta tem que saber falar as coisas. Tem que cuidar o jeito que fala as coisas. Conforme as frases que falam, pode traumatizar uma mãe. Né? E nunca, nunca tu pode falar que o paciente não tem condições de melhorar. Porque tu não sabe. Não sabe, né? Qualquer transtorno, qualquer doença, qualquer problema de saúde, a gente não sabe até onde pode evoluir. A gente pode ter uma previsão ou ter um prognóstico, né? Mas a gente não pode ter certeza, não. Muitas coisas que os médicos já, né, falaram e que, né, já vi pessoas que falaram que, né, casos de câncer que os médicos falaram 3 meses de vida, 4 meses de vida e a pessoa viveu 20 anos. Então essa coisa de previsão tem que ter muito cuidado. Muito cuidado. Eu sou muito contra. Tá? Tá dando tempo, infelizmente, tá? Se precisar, mas a gente continua esse assunto ou vai para outro, vamos ver. Um ótimo e Feliz Natal a todos. Que Deus abençoe a família de todos. Curte, por favor, comente, por favor, e compartilhe, tá? Feliz Natal, abençoado Natal. Deus abençoe a casa de todos. Grande abraço, fique com Deus.